Deus possa realmente continuar usando este culto, como usou esta peça, para falar ao nosso coração. Ele vai apresentar a sua esposa e Deus vai te abençoar. Pai, muito obrigado, porque nesta manhã cremos que neste congresso o Senhor falará ao nosso coração, não ao coração do adolescente tão somente, mas o Senhor usará teu servo, pastor William, para pregar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. A graça e a paz do Cordeiro Santo Imaculado, Jesus Cristo é a nossa esperança, amém? Aquele que morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, vivo está, reina para todo sempre, vai voltar dos céus com poder e glória para buscar a sua igreja. Você crê nisso? Nós temos um Deus vivo, então nunca o adore como se ele fosse morto. Fala, galera, beleza? Suave na nave? Tranquilo e sereno como esquilo moreno? Tudo de boa na lagoa? Então tá bom. Aí está um desafio para nossas igrejas atuais. Qual o desafio? Falar a linguagem dos mais velhos e falar a linguagem dos mais novos. Aí a gente tem que ter estratégia, mas a gente não pode perder os nossos princípios, amém ou não amém? Foi lindo ser ministrado pelos adolescentes. Teve um momento ali que eu chorei, porque não importa se é criança, adulto ou adolescente, o que importa é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu creio numa geração de adolescentes que lê a Bíblia. Eu creio numa geração de adolescentes que são, às vezes, como tem lá na igreja e aqui pode ter em qualquer lugar, que só o adolescente é o crente da casa e ele ora pela conversão da sua família. Deus está levantando uma geração de jovens e adolescentes, crianças, adultos, idosos, que são cheios do Espírito Santo de Deus e vão viver para a glória de Deus, amém? Meu nome é William, como o pastor falou, meu nome não mudou em alguns minutos. Sou pastor de adolescentes e pequenos grupos multiplicadores lá na PIB de Irajá. Manda um abraço do nosso pastor. Sou casado com a Vivian, vou pedir para ela ficar de pé. Pode sentar para os irmãos não pecarem, tamanha sua beleza, né? Que a ideia é não a gente ministrar contra o pecado. Nós somos casados há 4 anos, 4 meses. Os dias, as horas e os minutos eu fico devendo aos irmãos. Hoje mesmo nós fazemos aniversário de casamento, 4 anos, 4 meses. Então, te amo, amor. Você é uma bênção na minha vida e estamos juntos. Aí a fotinha do nosso casamento, ali quando eu dançava break, eu dancei break 10 anos da minha vida. Depois de um tempo você sente que a casa está muito pequena e você quer aumentar a prole, né? A gente teve nosso primeiro filho, o Banguela, o gato preto da igreja. Normalmente o pessoal fala que gato é da macumba, que dá azar, não é nada. Ele é de Jesus, ele é uma benção. Você está vendo ali a primeira foto, não sei se dá para ver direito. Ele está com uma gravata. Um dia eu cheguei da ceia e ele falou miau, miau, miau. Eu entendi, pai, eu quero ser igual o senhor quando eu crescer. E aí eu botei uma gravata nele. A segunda foto não tinha nada para fazer mesmo. Aí eu vi na internet e botei ali, fiz uma propaganda sem ganhar nada. E a última foto ali você vê que eu estava fazendo uma pregação, aí ele tinha um papel, uma caneta e a orelha dele estava ligada na palavra, então que a gente possa prestar atenção que Deus vai ministrar no nosso coração. Mas depois de um dia, a gente conversou, a gente decidiu aumentar a nossa família de verdade, e aí nós tivemos o segundo filho, é o Soluço, então é o Banguela e o Soluço. Quem já viu Como Treinar o Seu Dragão aí, o filme? Então deu para ver que a gente gosta bastante, então essa aí tá Feliz Natal, amigos, Natal já passou há bastante tempo, mas essa aí é a nossa família. Abra sua Bíblia aí, no livro de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 22 ao versículo 24. Enquanto você abre a Bíblia, quero agradecer ao pastor pelo convite, privilégio de estar aqui. Pastor Maurício foi um dos meus examinadores no concílio, e foi uma bênção. Pastor Gesiel é amigo, ele vai pregar lá no congresso dos nossos adolescentes, no mês de outubro, então a gente está sempre trocando aí. Prazer rever o amigão também. E aí, é um privilégio para mim voltar aqui. Estive aqui no culto de adolescentes há um tempo atrás. Fico feliz quando a gente volta, porque a gente não falou nenhuma besteira, né? Se a gente falar besteira, o pessoal nunca mais chama. Então, espero não poder falar nenhuma besteira aqui para poder voltar numa outra oportunidade. Tiago 1, 22 a 24 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Quem aí já viu alguém rasgar dinheiro?
Quem já rasgou dinheiro, levanta a mão. Ninguém, né? Nem com raiva, nem quando está estressado. É só se a pessoa for meio, né? Se está faltando dinheiro, irmão, você pode abençoar a gente aí, para de rasgar e você dá para quem está precisando, né? Quem já viu alguém rasgar a identidade? Ninguém? Isso também. Complicação danada, as coisas no país demoram muito, você vai no poupa-tempo nenhum, você fica 2, 3, 4 horas lá e fala que é agendamento, mas não é nada, é só para você ficar lá esperando, você não poupa tempo nenhum. Aproveita e leva um livro lá para quando você for no poupa-tempo, você não perdeu o tempo à toa, né? Quem aí já rasgou certidão de nascimento? Também não, a gente usa certidão de nascimento para um monte de coisa, a gente não rasga dinheiro, a gente não rasga identidade, a gente não rasga certidão de nascimento, mas às vezes a gente rasga os planos de Deus. E aí, adolescente, não é algo inteligente rasgar os planos de Deus, velho. Sabe por que não é algo inteligente? Porque a Bíblia diz, Isaías 55:8, que assim como os céus são mais altos do que a terra, os caminhos do Senhor são mais altos que os meus caminhos, os pensamentos do Senhor são mais altos que os meus pensamentos. Então Deus tem algo maior para nós. A Bíblia diz em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2:9, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para nós. A Bíblia diz em Jeremias 29:11, sou eu que sei o plano que tenho para vocês, plano de te dar esperança e um futuro, não de lhes causar tristeza e dano. Então, se Deus tem o melhor para a minha vida e para a tua vida, nós não podemos rasgar os planos de Deus, porque uma coisa triste é rasgar os planos de Deus. Nesse texto, o livro de Tiago é um livro denominado a literatura da sabedoria. Alguns dizem que é o Provérbios do Novo Testamento. O livro de Tiago, ele é um livro extremamente prático. Ele não tem muita doutrina, mas ele tem muita cajadada na nossa canela. Toda vez que eu leio o livro de Tiago, a gente toma uma esmoca ungida de Israel do Senhor. A gente é ministrado a olhar para a prática, porque evangelho é prática, não é teoria. Evangelho não pode ser quantidade, evangelho é quantidade. Ensinamento que não muda comportamento não é ensino, é apenas informação. Você, para vir para cá hoje, você pegou uma roupa, você colocou essa roupa, e essa roupa faz parte de você, e aonde você for, você vai levar essa roupa. Se eu for almoçar em algum lugar depois, se eu for com essa roupa mesmo voltar para a igreja, eu vou estar com essa roupa levando. E aí eu e você precisamos levar os ensinamentos do Senhor para onde a gente estiver indo, seja na sua escola, seja no futebol que você vá, seja no cinema para os adolescentes, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, nós precisamos levar os ensinamentos do Senhor. Nós não podemos guardar ele na nossa vida, e nós aprendemos muitos ensinamentos. Por que tem que vir para a igreja toda quarta-feira? Por que tem que vir no PGM ou na célula? Por que tem que vir um monte de coisa? Porque toda vez que o povo de Deus se reúne, Deus libera uma unção nova para o seu povo, e a unção de ontem não vale mais, meu irmão. Nosso Deus é um Deus criativo e um Deus inovador. Deus tem algo novo para mim e Deus tem algo novo para você. Eu quero falar sobre prática da nossa vida de modo geral, porque ideias geniais, ideias bonitas, projetos lindos, todo mundo tem. Só que a gente precisa sair do campo da imaginação e entrar no campo da ação. Às vezes a nossa vida, ela entra em algumas dificuldades, porque nós inventamos problemas. O evangelho é muito simples, meu irmão. Jesus era um camarada extremamente simples, era um homem simples, e às vezes a gente vai dificultando algumas coisas. Eu lembro de um avivalista do século XIX, chamado André Murray. Quando eu estava estudando no seminário, esse camarada marcou a minha vida. Diz a história que aonde ele ia pregar, todo mundo parava para vê-lo. Os bares fechavam, os restaurantes fechavam. Quem era crente, quem não era crente. Aí uma denominação diferente começou a entrar em crise. Que crise? Eu oro e a gente não ganha ninguém para Jesus. Eu evangelizo e a gente não ganha ninguém para Jesus. Eu prego e ninguém se converte. Aí eles criaram os detetives gospel. Pegaram um grupo da igreja e começaram a fiscalizar a vida desse avivalista durante um mês. E aí durante um mês eles começaram a vigiar o cara como se ele estivesse fazendo algo errado. Passou um mês, pegaram os diáconos, reuniram numa sala,
começaram a falar assim, e o pessoal, e aí, como é que foi? Como é que esse homem é? Aí eles levantaram a mão e falaram, esse cara nem prega bem. Como assim ele não prega bem? Aonde ele vai, um montão de gente se converte, a cidade para. Ele tem uma vida de oração tão poderosa, ele ora tanto tempo, que ele não consegue colocar a vida de oração dele na pregação. Ele busca tanto ao Senhor, ele lê tanto a Bíblia, que ele não consegue colocar o conteúdo bíblico que ele tem na pregação dele. E eu achei interessante, porque ele vivia mais e pregava menos. A habilidade de pregar não era maior do que ele vivia. A presença de Deus na vida dele era muito maior do que meia hora, 40 minutos, 50 minutos pregando. E aí a gente vê uma realidade diferente, que possamos viver mais e pregar menos. Tem uma frase que eu gosto muito, prega o evangelho, se necessário, use palavras. A minha vida é a maior pregação de todas. E aí eu quero falar com você alguns espelhos que eu e você precisamos ter para a gente viver a prática do evangelho. Quando a gente é seminarista, e tem o Robson que é seminarista, que Deus te abençoe, é um momento osso da vida. É um momento, a minha maior dificuldade foi o seminário. O momento mais difícil da minha vida foi o seminário. E aí, pobre é uma benção, né, meu irmão? Pobre tem um sapato só e tem que usar aquele sapato até ele furar, não é isso? Pobre tem uma calça só até ela estragar de vez, e é assim. Eu lembro que no seminário era muito difícil, era tudo muito contado, o dinheiro era contado, para ir era contado, e eu era o mais novo da turma. Então, tinha uma tia lá que a tia Márcia, ela me chamava de sobrinho dela. Então ia ter xerox, aí eu não tinha dinheiro para tirar a xerox, ela ia, não, eu tiro para você, e ela ia me ajudando. Aí um dia ela falou assim, William, eu vou te dar uma carona. Falei, opa, carona? Vou economizar R$1,20 na época. Falei, eu vou economizar R$1,20. No caso, R$2,40. R$2,40 eu posso comer um amendoim, que eu gosto de amendoim, tal, não sei o que. Tu já fica contando, eu estava rico, né? R$2,40. Aí, beleza, chegamos lá, fomos para o carro. Irmão, quando a gente chega no carro, carro cacareco. Nada contra carro cacareco, o meu também é, louvado seja o nome do Senhor. É cacareco, está andando, vai para frente, seja feliz. Tudo dá graças, não é? Ah, pastor, mas o meu carro, ele é cacareco. Tem gente que não tem nem um cacareco. Ah, pastor, eu não tenho um carro, mas você tem condições de pegar um ônibus. Ah, pastor, eu não tenho condições de andar pegar um ônibus, mas você tem uma perna. Tem gente que não tem nem perna. Então a gente tem que agradecer o estado que a gente está, amém ou não amém? Irmão, eu entrei no carro cacareco. Benção. Já quero falar para as mulheres não me julgarem antes de eu falar o nome de Jesus. Querido, entramos no carro cacareco. Sentamos, daqui a pouco eu olho para o lado e percebo que não tem um retrovisor na direita. Já entra em espírito de oração. Olho para a esquerda, percebo que também não tem retrovisor na esquerda. Aí a gente intensifica a oração, a gente começa a levantar um clamor. Aí daqui a pouco a gente está indo e para continuar a história, ela era mulher e loura. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de nós. Nada contra quem é loura, não tem problema, isso é uma benção. Mas sem os dois retrovisores, mulher e loura, e mulher dirige bem também, tá, irmãs? Antes de vocês me julgam, minha esposa dirige bem, ela é uma benção, tal, louvado seja o nome do Senhor. Não tem esse negócio comigo, não. Querido, mas quando eu cheguei ali em Cascadura, eis que eu vejo um grande ônibus à minha direita. Um grande ônibus à minha esquerda, e a pista começa a ficar estreita e o caminho para a salvação. Eu falo, Senhor, comecei a orar e mudei um texto da Bíblia: 1000 baterão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Irmão, quando passou por esse momento de prova, você está rindo porque não foi você. Quando passou por esse momento de prova, eu falei assim, tia, por favor, me deixa aqui na esquina. Ela, não, mas falta muito. Não, mas já está bem, está benção. Fui muito abençoado e fui andando até onde eu tinha que ir, porque eu queria sair daquele carro imediatamente. Não tem como dirigir sem espelho. E a Bíblia fala que a própria palavra de Deus é um espelho. Aquele que olha para o espelho e esquece, ele não pratica a palavra. E a Bíblia fala alguns verbos: ser, ouvir, praticar e enganar. Quando eu sou, eu pratico. Quando eu pratico, eu escuto. E quando eu escuto, eu não engano. Agora, quando eu engano, eu não sou, eu não escuto ninguém e eu não pratico o Evangelho. E aí eu e você precisamos de alguns espelhos. Primeiro espelho é a Bíblia. Passa aí para mim, por favor, meu amigão. Fala assim comigo, Bíblia. Querido, se alguém chegasse para você e falasse assim, eu te dou 32 mil reais, o que você ia falar? Oh, glória, né? Aleluia, quem vai casar então vai comprar
vai comprar sofá, vai comprar não sei o quê, vai ter casamento semana que vem lá na igreja, numa adolescentezinha que virou jovem lá. Se a gente falar isso para ela, ela vai falar até língua estranha, meu irmão. E não vai ser pecado falar, porque 32 mil. Mas fica tranquilo, que eu não creio na teologia da prosperidade. Prosperidade para mim é não ter falta de nada, não é isso que eu quero falar. Prosperidade é você ter saúde, você trabalhar. Interessante como a gente fica animado com 32 mil reais. Você pensa, vou trocar de carro, vou não sei o quê. Você sabia que na Bíblia existem mais de 32 mil promessas? E quantas delas eu e você não vivemos porque a gente nem conhece às vezes? A Bíblia diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Jesus falou em Mateus 22, 29, vocês erram, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, o poder de Deus está onde? Na Bíblia. Eu e você, para a gente praticar o Evangelho, a gente precisa ler mais a Bíblia. Segundo lugar, a gente precisa orar. Fala assim comigo, oração. Bíblia e oração. É um segundo espelho que eu e você precisamos ter. Quem lembra da Copa de 2014, quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha? Lembra? Entrou para a história. Lembra que o Neymar tomou uma joelhada na coluna e eu mandei um Twitter para o Neymar, pastor. A gente é meio maluco, né? Eu mandei assim, primeiro Neymar, melhora logo que o Brasil está ruim contigo, imagine sem você. Falei, outra coisa, volta para Jesus que eu sei que você está afastado. Esse foi o meu Twitter. Quem acha que o Neymar me respondeu, levanta a mão. A irmã tem fé, louvado seja Deus. Quem acha que o Neymar não me respondeu, levanta a mão. Meu irmão, vamos ser sinceros. Você acha que ele ia me responder bonito desse jeito? Não, ele não me respondeu. E eu fiquei chateado não, nem liguei também para ele não. Estou nem aí para ele. Só que eu fiquei pensando o seguinte, interessante. Neymar, para mim não é ninguém. Mas quando eu paro para orar, o Deus que é maior que Neymar, do que qualquer homem, do que qualquer coisa, o Criador dos céus e a terra, Ele para me ouvir, e quando Ele quer, Ele até responde. Tem noção disso? O Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele para ouvir a minha oração e a tua oração. E a Bíblia fala em Colossenses 4:2, dedique-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. A Bíblia fala em Atos 4:31, depois de orarem, tremeu o lugar que eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra de Deus. Aí as pessoas leem esse texto e ficam impressionadas, nossa, o lugar tremeu. Você já orou e o lugar tremeu, meu irmão? Você já orou e ficou cheio do Espírito Santo, saiu falando de Jesus para um monte de gente? Isso não é impressionante. O impressionante é, depois de... Tem coisas que vai acontecer na nossa vida sem a gente orar. Porque Deus é bom. Mas tem coisas que só vai acontecer na nossa vida quando a gente passar a orar. Terceiro lugar, a gente precisa ter o espelho do testemunho. Fala assim comigo, testemunho. Tem uma história que eu gosto muito. Mandaram um missionário para a África. Ele ficou 1 ano lá, não conseguiu falar de Jesus para ninguém. Mandaram ele voltar porque a gente quer resultado e quer resultado rápido. A gente não sabe esperar. Mandaram ele voltar, mandaram um cara mais preparado que sabia todos os idiomas. Quando o camarada começou a falar de Jesus lá, que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Jesus é isso, que Deus é aquilo, o camarada levantou a mão e falou assim, ei, eu conheço Jesus. Como assim você conhece, rapaz? Ninguém aqui ouve falar de Jesus? Conheço. Jesus morou 1 ano lá perto de casa. Só que do nada ele se mudou. E ele não sabia a nossa língua não, hein? Irmão, isso é evangelho. Isso é a prática do evangelho. A nossa vida é exalar a Cristo. A Bíblia fala em Filipenses 2:5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo se tornar homem. E foi obediente, se esvaziou, se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição, lhes deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Filipenses 2, 5-11. Sabe quando a gente vai viver isso? Toda a língua confessar e todo o joelho se dobrar. Quando o meu testemunho falar muito mais que as minhas palavras. Quando esses adolescentes entenderem o que é o poder de Deus, terem os seus dons ativados, terem o seu chamado ativado, e eles entrarem numa escola onde essa geração está uma geração down, essa geração está uma geração triste, uma geração que se corta o tempo todo, uma geração que quer se matar, uma geração que fica bitolada dentro do quarto. Quando eles entenderem a verdadeira razão de viver, que é Jesus, a verdadeira alegria, meu irmão, ninguém segura. Ninguém segura. Aí o mundo vai ser transformado. Quando todos os nossos dons, chamados, ministérios, estiverem vivendo em plenitude com o Espírito Santo de Deus. Quarto e penúltimo lugar, a gente precisa ter o espelho da santidade. Esse bichinho aí é um bichinho interessante, um arminho, parece um furãozinho, só que a pele dele é uma pele muito rara e muito bonita, porque ele cuida dela. E a pele desse bichinho aí é utilizada para fazer casaco de pele caríssimo. Então começaram a tentar pegar o bicho para matar, para fazer casaco de pele, porque o homem assim, ele estraga as coisas. Eu sempre peço a Deus assim: Senhor, minha oração tem sido que eu não estrague as coisas que o Senhor quer fazer na minha vida, que eu não estrague as coisas que o Senhor quer fazer no meu ministério, que eu não estrague as coisas que o Senhor quer fazer na minha família. Voltando para a história do bichinho, e aí, só que esse bichinho é muito rápido, e ele tem um zelo muito grande pela sua pele. Tentaram pegar o furão e não conseguiram. Aí eles tiveram uma estratégia, botaram graxa na toca do furãozinho, do arminho, aliás. Quando o arminho estava fugindo dos caçadores, porque iam matá-lo, quando ele viu a graxa na toca, ele parou, foi pego e foi morto. E virou casaco de pele. Triste fim do arminho. Querido, isso é santidade. Ele preferiu morrer do que sujar a sua pele. A Bíblia fala em Hebreus 12:14, esforcem para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala em Levítico 10:10, vocês têm que fazer separação entre o puro e o profano, entre o que é santo e o que é errado. A Bíblia fala em Levítico 20:26, vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separarei dentre os povos para serem meus. A Bíblia fala em Mateus 5:8, bem-aventurado o puro de coração, porque esses verão a Deus. O arminho preferiu morrer do que se sujar, porque quando a gente se suja, a gente já está morto. Último lugar, eu queria falar com você sobre chamado, sobre ministério. Eu quero essa foto aí é de uma companhia de dança que tem lá na igreja. A companhia fez 12 anos agora, dia 27 de julho. E aí nós já fomos em praças, colégios, tudo quanto é comunidade que você imaginar, o pessoal com arma, a gente dançando na frente dos bandidos. A gente não falava nada, meu irmão. A gente começava a dançar, a galera vinha, Jesus neles. A gente não saía panfletando, a gente não saía falando, não estou falando que isso é errado não, é uma estratégia. A gente simplesmente botava o som e o pessoal vinha, meu irmão. Às vezes parava a pista, os carros paravam, o pessoal saía dos prédios. E você pensa que era só a dança tinha uma ministração, todo mundo dançava com a blusa por baixo para não mostrar a barriga, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e muitas pessoas foram alcançadas através dessa estratégia. Teve uma época, de lá na igreja, a gente ter mais de 100 adolescentes, só na companhia de dança. Começou a vir gente de tudo quanto a gente se imaginar, gente com piso no nariz, gente com piso na orelha, gente com piso no umbigo, gente com não sei o que, e a gente começou a tratar essas pessoas se convertiam, mudavam e viraram líderes. Hoje eu tenho 3, 4 líderes no ministério de adolescentes, que vieram dessa galera. Estratégia. Te contar uma experiência, uma vez nós fomos ministrar em Tinguá, sei lá, um negócio muito longe. E aí nós fomos ministrar lá, a gente não pedia nada, só para buscar e para levar, mais nada. E aí buscaram a galera, eu fui num carro, outra galera foi no outro carro, e a gente chegou lá. Quando a gente chegou lá, uma menina falou assim: William, o que houve, querida?
camarada falou lá que dança é do capeta, que soubesse que era dança, ele não vinha nem buscar, e não sei o que, eu estou revoltada. Falei, fica tranquila, primeiro que ele não sabe da Bíblia, porque a Bíblia tem 29 textos que falam sobre dança, e Davi, o maior rei de Israel, dançou. Então fica tranquila, isso está mostrando que ele não tem nenhum conhecimento bíblico, fica tranquila. Aí teve o culto, teve o louvor, ministramos a dança, tem a pregação, como está tendo aqui agora, tem um negócio chamado apelo, já ouviu falar? Na hora do apelo, o filho desse camarada que falou que dança era do capeta, estava afastado há 15 anos, trazendo um problema para a família, problemaço. Na hora do apelo, o filho do camarada vai e volta para Jesus. Irmão, foi um mover, foi uma choradeira, que eu não sei nem te explicar. Quando acabou o culto, ele veio falar assim, eu queria te pedir perdão. Eu falei, para mim? Para mim não. Pede para o papai lá, não tem nada a ver com isso. Tu não fez nada contra mim. Irmãos, sabe o que eu aprendo com isso? A gente às vezes quer colocar Deus numa caixinha. Isso pode, isso não pode. A Bíblia diz que nem a terra comporta a glória de Deus. Como é que a gente vai botar Deus numa caixinha? Querido, Deus vai te surpreender. Deus vai me surpreender. Que lindo ver os adolescentes tocando. Teatro. Irmão, adolescente, criança não é o futuro da igreja não, é o presente. Na nossa igreja a gente fala que a igreja tem que ser do pai, do filho, do avô e do neto. Uma igreja que atende todas as gerações. Ontem a gente estava no sítio e a gente encerrou a gincana dos adolescentes. E eu me converti numa gincana de adolescentes no ano de 2006. Não queria ganhar Jesus não, meu irmão. Eu queria ganhar a gincana mesmo. Tinha nada com Jesus. Nem era crente, estava na gincana. Queria ganhar a gincana mesmo. Aí ontem a gente estava lá no sítio, 130 adolescentes. 15 líderes ajudando. Aí olhando assim, aí tudo fluindo, chovendo e os meninos se arrastando na lama. Quem não gostou foi o pai e a mãe, né? Botamos uma tarefa para eles se arrastando na lama de uma ponta a outra. Quando eu olhei para a menina, eu falei, a mãe dela vai matar essa garota. O tênis já era, meu irmão. Perdeu o tênis. Mas é melhor perder um tênis e ganhar uma vida. A alegria desses meninos ontem, a alegria que esses adolescentes estão, parar um culto de domingo para dar atenção para eles. Que coisa linda. Que Deus dê estratégias para vocês. Eu quero encerrar falando sobre estratégias. Se você pegar a Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 3, de 2 a 6, você vai ver lá que Deus pega uma sarça e bota ela pegando fogo, e o fogo não é consumido e a sarça não é consumida pelo fogo. Aí diz a Bíblia que Moisés fala assim, na versão NVI, que impressionante, vou ver de perto. Atrativo. Estratégia. Quando Moisés chega perto da sarça, Deus fala assim, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tira as tuas sandálias, porque a terra que tu está é terra santa. Princípio. Deus não começou com princípio, Deus começou com o quê? Com a estratégia. Irmãos, que Deus dê estratégias para essa igreja, para encher essa igreja de pessoas, encher essas pessoas do Espírito Santo de Deus. Lá na igreja a gente está com o ministério dos adolescentes, a gente está com 320 adolescentes, 46 líderes de adolescentes. Eu não falo isso para minha glória não, eu falo para a glória de Deus. Primeiro que o ministério tem 13 anos, começou com o pastor Natan, que é meu pai na fé, e eu fui o primeiro fruto do pastor Natan lá na igreja. Caminhei com ele 10 anos, até ele ir para outra igreja, e a igreja entendeu que era para eu assumir os adolescentes, e a gente só está dando continuidade ao trabalho que estava acontecendo. A gente está lá com o ministério de ping-pong. Você fala ping-pong, vai ter torneio amanhã, 40 pessoas, antes de jogar palavra. A gente está lá com o ministério de futebol, 40 pessoas no ministério de futebol, o pessoal joga campeonato. Irmãos, vocês têm uma quadra, quem joga futebol aqui? Levanta a mão. Pode levantar, não é pecado não, irmão. Tem até um senhor que joga bola ali, Deus abençoe, o esporte é saúde. Aí depois fica com dor, claro, não se movimenta. Aí vai ficar com dor, fazer uma caminhada, alguma coisa. Quem joga futebol, levanta a mão, irmão. Qual a dificuldade se você se oferecer para o pastor, se você é um crente, é batizado, tem compromisso com a igreja? Eu quero ajudar, eu quero criar um ministério de futebol com as crianças,
com os adolescentes e com o pessoal da comunidade. Meu irmão, a igreja vai bombar de adolescentes. A gente está com adolescente. A nossa ideia agora é começar com criança, adolescente, adulto, jovem e para os senhores e para as senhoras. Estratégia. A gente começou com o ministério lá na igreja, ministério de queimado. Você fala, que doideira, tem até uma lição espiritual, meu irmão. O capeta vai querer te queimar. Quando ele te queimar, você desvia, foge da bola de Satanás. Irmãos, está indo um monte de gente, um monte de adolescentes. Aí você fala, é para atrair o pessoal? É para atrair. É para atrair mesmo. E quando eles estiverem lá, é só o queimado, aí eles vão ser queimados pelo Espírito Santo de Deus. E o fogo do Espírito não mata, ele purifica. Irmãos, que Deus dê estratégias. Que ministério bonito. Quantos adolescentes? Tem igreja que não tem nem essa quantidade de membros. Quantos adolescentes vocês têm? A gente tem que ir meio que se adaptando um ao outro. Na sua família não é assim? Um gosta, por exemplo, som. Um bota o som nas alturas. Aí o mais velho fica, dá uma baixada. Eu acho que eu já estou chegando nesse ministério está muito alto, gente. Os adolescentes na bateria, quebrando a bateria. Eu fico pensando, meu Deus, o vizinho vai vir aqui, vai dar polícia, o pastor vai falar para caramba no meu ouvido. Gente, essa bateria está muito alta. Não, pastor, é o mover. Eu sei, mas o mover não é surdo, cara. Vamos dar uma baixadinha. A gente tem que ir, não é isso? Às vezes você abre mão para o seu filho quer ir no cinema, tu está cansadão, aí você vai e leva o garoto no cinema. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a sua igreja. Eu queria só orar com vocês. Eu queria que você abaixasse os seus olhos, abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. Se tem algum espelho na sua vida que ele está quebrado, falamos sobre Bíblia, oração, testemunho, santidade e chamado. Se tem algum espelho na sua vida que você precisa restaurar, se você precisa melhorar na sua leitura bíblica, eu quero te convidar a ficar de pé no nome de Jesus. Deus falou o teu coração. Pastor, eu quero ler mais a Bíblia. Fica de pé no nome de Jesus, você só tem a ganhar. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quero te fazer um desafio, ler a Bíblia todos os dias até o final do ano. Chegar cansado, pelo menos um capítulo eu vou ler, pastor. Eu quero ter mais de Deus. Eu quero fazer o que eu nunca fiz para viver o que eu nunca vivi. Eu quero ser mais cheio do Espírito Santo de Deus. Se você quer melhorar a sua vida de oração, fica de pé no nome de Jesus. Pastor, eu não estou orando nada, eu quero orar mais. Pastor, eu estou orando, mas eu quero ir numa atmosfera espiritual mais elevada. Eu quero ir mais profundo. Pastor, eu quero melhorar meu testemunho. Fica de pé no nome de Jesus. Eu quero que o meu testemunho seja mais relevante. Eu quero abençoar as pessoas ao meu redor. Pastor, eu quero melhorar minha vida de santidade. Fica de pé no nome de Jesus. Eu quero ser santo. Eu quero melhorar. Eu não quero falar piadas profanas. Eu não quero ver coisas que desagradam ao Senhor. E a última coisa, pastor, eu quero colocar o meu chamado diante do Senhor. Eu tenho um dom, eu tenho um chamado. Talvez ele está morto. Eu quero colocar diante do Senhor. Fica de pé. Se Deus te deu um chamado, meu irmão, talvez ele está morto, mas o gigante pode despertar. O bem mais precioso do homem é o seu chamado. Se eu estou aqui hoje é por causa do meu chamado. Se o pastor está aqui é por causa do chamado dele. Se você está aqui é por causa do seu chamado. Eu quero fazer o último apelo para os adolescentes. Eu quero falar para você o seguinte: nada que tem no mundo vai te dar o que Jesus pode te dar. Nada. Bebida, droga, festa. Eu prefiro vocês fazendo um teatro aqui do que no mundo. Eu prefiro vocês dançando dentro da igreja do que no baile funk. Eu prefiro vocês, às vezes até fazendo bagunça na igreja do que fazer bagunça no mundo. Eu quero fazer um apelo direcionado para vocês no nome de Jesus. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz um voto com o Senhor. Um voto de nunca mais me afastar da presença de Deus. Nunca mais. Já se passaram 11 anos. Você vai ter propostas. As pessoas vão botar coisas na sua mão. As pessoas vão te chamar para coisas que são erradas, coisas destrutivas. Mas eu quero convidar você, adolescente. Se você quer fazer um voto com o Senhor, de até o seu último suspiro ser para Jesus, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Se você quer falar: Senhor, eu quero fazer um voto contigo, de nunca me afastar, vem aqui que eu quero orar por você no nome de Jesus. Pode vir, não espera o outro não.
Você só tem a ganhar, você não tem nada a perder. Eu quero orar com você. Deus sabe por que Ele está me direcionando para esse apelo. Vamos orar? Se você quer fazer esse voto, fica de pé então. Talvez você está meio constrangido. Fica de pé no nome de Jesus. Você é adolescente, de nunca mais se afastar da presença de Deus. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por essa igreja. Que o Senhor abençoe o pastor Maurício. Que o Senhor abençoe o pastor Gesiel. Que o Senhor abençoe as famílias dessa igreja. Que o Senhor abençoe cada ministério. Que o Senhor aumente a visão para a glória do Teu nome. Já está sendo uma bênção. O Senhor tem feito coisas maravilhosas. Obrigado pela EBF. Obrigado pela feijoada. Obrigado pelas coisas que o Senhor tem feito. Mas no nome de Jesus, nós queremos ver coisas ainda maiores. O Senhor fala em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Senhor, dê estratégias ainda mais ousadas para essa igreja. Que o Teu nome venha a ser glorificado. Que sejamos parecidos com o Senhor. Abençoe esses adolescentes, Senhor. Que esses adolescentes sejam cheios do Teu Espírito Santo. Que esses adolescentes vão tudo que o Senhor tem para eles. Que o seu chamado seja ativado. Que os seus dons sejam ativados. Que eles nunca se afastem da Tua presença. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém.